Hoje a gente vai ouvir falar sobre síndrome alcoólica fetal. E aí algumas pessoas podem se perguntar, gente, mas eu fui parar num grupo de apoio à adoção e vamos falar de síndrome alcoólica fetal, por quê? Não estou entendendo. Deixa eu dar um dado para vocês. 83% das crianças disponibilizadas para a adoção são crianças expostas. O que significa isso? 83% das crianças que são disponibilizadas para adoção no Brasil são crianças que não tiveram pré-natal. São crianças que viveram uma gestação sem qualquer acompanhamento médico. Muitas vezes com genitoras usuárias de drogas e de álcool, fumos e outras questões. Drogas têm suas repercussões no organismo. A placenta ela é maravilhosa para proteger a criança, mas nem tanto, né? Porque existem químicas que a placenta não segura. E o álcool é uma delas. A gente vai ouvir o médico José Mauro falar com propriedade sobre esse assunto. Quando a gente fala de 83%, a gente está falando do seu filho, muito provavelmente. E não importa se ele tem 8 anos, se ele tem 3, se ele é recém-nascido, se ele tem 10. Porque para a criança ir parar no mundo da adoção, ela não foi, de acordo com aquela novela das 8, num momento romântico, um momento de lucidez da genitora que se deu conta de que não tinha condição e foi lá e entregou. Infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. Porque ainda paira no Brasil uma cultura fortíssima, né, de naturalização do tráfico, e eu uso esse termo com segurança, do tráfico de crianças. Nós somos um país de matriz escravocrata, né? Nós não vencemos as escravidões, de uma forma geral. E crianças ainda são tratadas como objetos, como propriedade dos pais. No Brasil, as mães, as genitoras e os genitores pensam que podem decidir sobre a vida de seus filhos, entregam aqui, entregam ali, né? Não tem consciência do que é ser mãe, nem na gestação e nem depois dela. E aí a criança vai sendo entregue de um lugar para o outro, e quando aparece no radar da adoção, já está com 2 anos ou 3 anos, mas teve essa gravidez mal conduzida, tá? Vou passar a palavra agora para o José Mauro, ter feito esse panorama. José, se apresenta, por favor, suas credenciais e depois pode engatar na sua fala. Seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite. Eu já começo agradecendo esse honroso convite, poder participar do grupo de adoção, Cores da Adoção. Aí eu devo só o convite, foi feito pela Laila, né, para poder falar sobre a síndrome alcoólica fetal. E, para mim, é uma satisfação muito especial e uma oportunidade muito relevante tratar desse assunto com vocês, com um grupo dedicado à adoção, porquanto que esse aspecto, né, o aspecto de adoção de crianças, não é só no Brasil, no mundo, mas no Brasil em especial, ele tem trazido consigo complicações e, às vezes, problemas que é muito importante, mostra a importância da informação, do conhecimento e da conscientização, que, como foi falado, como vocês falaram, muitas vezes não tem informações sobre a gestação, não tem informações sobre os primeiros anos de vida. Quer dizer, essa carência de informações ela é muito prejudicial a um melhor acolhimento, melhor processo de adoção e desenvolvimento para o bem de todos, para o bem da criança, o bem do adolescente, para o bem dos pais adotivos e isso, obviamente, o bem da sociedade. Né? Neste aspecto, eu posso dizer que nós temos realmente uma bagagem bastante longa, porquanto nós trabalhamos com essa questão, não da adoção, mas com a questão de crianças que foram expostas ao álcool e outras drogas durante a gravidez. E isso representa uma situação, uma questão muito séria. E é séria por si só, pela doença em si, a ação do álcool como substância tóxica metabólica sobre o feto, atingindo principalmente órgãos como coração, pulmão, rim e o cérebro, principalmente, dando consequências
relevante, consequências às vezes graves, às vezes consequências não tão sérias, consequências às vezes mais leves, mas, de qualquer forma, um aspecto que é importante, no Brasil mais ainda, é o fato de que é uma doença desconhecida ou pouco conhecida. Eu, quando falo pouco conhecida, eu digo que é até no meio médico mesmo, e vocês devem poder constatar isso, até em muitas consultas, levando os seus pacientes, os seus filhos, ver que às vezes é pouco conhecida e muitas vezes, né, não se tem noção do que é essa condição. É curioso isso, eu vou depois me ater mais a esse detalhe, né, explicar. Além de ser pouco conhecida, quando ela é conhecida, é subestimada. Então, essa subestimação, nós somos obrigados a trazer essa contextualização para o Brasil, que é um país que tem problemas sérios de saúde, de educação e problemas de lidar com a infância e adolescência. Então, agora, pelo meu lado, como médico estudioso do assunto, né, nós colocamos um programa acadêmico a gente fala em ensino, pesquisa, extensão e assistência, quer dizer, um programa completo, que eu tinha um ambulatório de SAF há quase 30 anos. No início dos anos 90, né, vai fazer 30 anos quase, nós tínhamos trabalhado com essa questão do ponto de vista de investigação, de pesquisa, né? E fomos estudando, trabalhando, publicando, já tem alguns artigos, mas em 2001 nós criamos um ambulatório, dentro do programa acadêmico, um ambulatório de SAP, acredito que tenha sido um ambulatório pioneiro, o primeiro ambulatório só para tratar de crianças com SAF ou sugestiva de ser a SAF, quer dizer, a síndrome alcoólica fetal, né? Isso foi feito no hospital universitário, foi feito primeiro no Instituto de Neurologia, depois no Hospital São Francisco de Assis, e com a equipe multidisciplinar. Então, foi uns anos até agora, foram anos de muito trabalho, de pesquisa, né? Eu tenho outras linhas de pesquisa, mas essa eu tive a sorte, a oportunidade de contar com um grupo de profissionais, como enfermeira, psicólogos, médicos, pediatras, psiquiatras e assistentes sociais e funcionários, agentes de saúde. Então, isso enriqueceu muito essa nossa experiência, que devo a esse grupo. Bom, vamos ver o que também é a SAF, né? Sendo uma doença, então, relativamente banal. Banal eu digo por quanto que a história da SAF, ela não temos uma data de descrição da SAF, por quanto que, obviamente, algumas observações, alguns relatórios foram importantes, sobretudo em países como a França, Canadá, Estados Unidos, né? Esses países, nos anos 60 e 70, começaram a dar maior atenção a essa condição, né? Mas existe na história, vocês podem imaginar, desde que tem bebida alcoólica na cultura, na civilização, álcool, vinho, cerveja, bebidas e bebida destilada, e uma mulher grávida tenha consumido a bebida, nós vamos ter aí um grande risco, uma grande possibilidade de nascer crianças com deficiências orgânicas, baixo peso, baixa estatura, pela falta de desenvolvimento orgânico, somático, e principalmente alterações neurológicas. Então, vai ter uma hipoplasia cerebral, que tem um cérebro pequeno, a microcefalia, e essas alterações na síndrome alcoólica fetal se caracterizam também por malformações orgânicas e, sobretudo, que a gente chama de dismorfias faciais. Bem, então é uma enorme satisfação poder falar sobre essa condição e também gostaria de, na introdução, falar sobre o impacto dessa doença, né, na saúde pública, né? A saúde pública, do ponto de vista, vamos dizer assim, da atenção
em torno de cuidados sanitários, não é? O que representa a SAF, não é? E quais são as suas consequências, não é? E os problemas de diagnóstico e depois o tratamento, né? O tratamento, as estratégias terapêuticas que nós vamos poder fazer, então. Embora seja uma doença que já tenha referência até nos livros sagrados, na Bíblia, tem passagens que falam de mulher grávida e sendo advertida para não se aproximar de bebida alcoólica. Quer dizer, isso está referido na Bíblia. E várias referências aparecem ao longo da história, sendo que as principais referências surgem num sentido mais acadêmico, mais científico de pesquisa, na segunda metade do século XX, porque começou a ganhar maior impacto. Naturalmente, o perfil do consumo de bebida alcoólica em vários países, né, chamam mais atenção para essa condição. Então, um país que bebe muito, os países da Europa, de um modo geral, né, o vinho, a cerveja, os países aqui na América do Norte, como os Estados Unidos, Canadá, e os países também, como da América Latina, América do Sul, também tem um perfil de consumo de bebida alcoólica muito grande. Então, o Brasil é um dos grandes, para logo adiantar, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de bebida alcoólica. Nós somos um dos primeiros a produzir bebida destilada, cachaça, comparada com o uísque, com a vodka, e nós somos o terceiro maior produtor mundial de cerveja, depois da China e da Índia, depois da China e dos Estados Unidos, perdão, nós somos os maiores produtores. A produção hoje em 2020, 2019, 2020, fica na casa dos 18 bilhões de litros ano. Quer dizer, é uma quantidade. Os Estados Unidos vai a 22, 23 bilhões, a China em torno de 26 bilhões, segundo dados ainda de 2 anos atrás. Mas fica mais ou menos por aí, de qualquer forma. O Brasil é um grande produtor de bebida alcoólica. Sendo um grande produtor de bebida alcoólica, é um grande consumidor também, porque essa bebida alcoólica no Brasil, o que é exportado é muito pouco, percentualmente é irrisório. Então, é consumida aqui dentro, bebida alcoólica, né? E quando nós fomos consumidos aqui dentro, chama atenção também, uma coisa que eu gosto de enfatizar, é que o maior consumidor de bebida alcoólica hoje não são os adultos mais idosos, são os jovens. Jovens, e quando falamos jovens, falamos mulheres jovens também. Falando de mulheres jovens, falamos de mulheres em idade fértil. E falando mulheres em idade fértil, eventualmente, nós vamos ter sem ter percepção real da gravidade do quadro, nós vamos ter muitas mulheres grávidas fazendo uso de bebida alcoólica. Né? Um lado, tem o aspecto da banalização do consumo de álcool, que é uma droga lícita, né? Estimulada, na cultura ocidental, principalmente, mas no Brasil a situação se agrava pelo fato de total carência de programa de prevenção ou de informação ou de educação sobre os malefícios, os riscos de que representa o consumo de bebida alcoólica durante a gravidez. Isso quer dizer, então, tá, que nós estamos diante de um desafio muito grande. Mas antes do desafio, nós estamos de frente de um verdadeiro flagelo. Quer dizer, talvez a palavra seja um pouco forte, mas, na verdade, ela não é tão forte diante das repercussões do álcool, né, sobre o feto, sobre a criança dentro do útero. Né? Porquanto que, se nós formos pensar em números, né, nós podemos dizer que a cada hora, isso é importante acentuar, a cada hora, nessa hora que nós vamos passar aqui, no Brasil, estima-se que nasçam cerca de 4 a 5 crianças portadoras da síndrome alcoólica fetal, quer dizer, da SAF. Crianças com atraso do desenvolvimento psicomotor, atraso cognitivo e atraso comportamental, distúrbio comportamental. Isso é variável, isso pode ser, é importante que se diga, tem formas leves, formas que são
pouco exuberantes e aparece, às vezes, só com uma alteração na escolaridade, ou, às vezes, um distúrbio de comportamento na adolescência. E temos formas moderadas, formas mais sérias, que provocam um atraso mais severo, um atraso psicomotor, né? Aí até a gente vai observar dificuldades na marcha, na coordenação, na parte de aprendizado, na fala. Então, nós vamos vendo que esse grau de gravidade, né? Esse espectro de gravidade varia muito. Então, é importante que não é uma doença como a síndrome de Down, o mongolismo, né? Que tem uma característica e tem um conjunto de sinais e sintomas apropriados. A SAF, nós temos um conjunto de sinais e sintomas, mas só que eles são muito variáveis. Eu posso ter na SAF, além das alterações neurológicas, né, e psicológicas, eu posso ter também alterações renais, má formação renal, alterações cardíacas, má formação cardíaca, até cirúrgicas. E um aspecto muito peculiar, não patognomônico, mas muito peculiar de dismorfias faciais. Dismorfias faciais em que nós vamos ver o faces com umas alterações muito características, mas não são patognomônicas. E temos casos de SAF que não tem nenhuma alteração facial, são crianças até normais, do ponto de vista de aspecto facial, bonitas até. Então, é esse espectro, quer dizer, essa variação que traz, às vezes, uma certa confusão dentro do meio médico mesmo. Dentro do meio médico traz por não poder dar um diagnóstico peremptório, um diagnóstico radical, um diagnóstico SAF. Né? Então, o diagnóstico, então, pela sua expressão clínica, ele é uma avaliação do conjunto de elementos que se tem quando a gente a examina e aborda a criança. Tá? Então, a SAF no Brasil representa um problema sério. A nosso ver, por estimativas e dados, porquanto que ela não sendo reconhecida devidamente, não tendo a sua notificação obrigatória, nós não temos um registro fidedigno a nível de Secretaria de Saúde, a nível de Ministério da Saúde, a nível de centros de registro de doença. Não tem, porque não se dá o diagnóstico. O CID-10 da SAF é muito pouco usado. Então, como não se tem, não podemos ter esses dados exatos. Mas a estimativa, tomando dados relativos com o nascimento, com a história do nosso perfil de consumo, e com países que se assemelham ao Brasil em termos de padrão de consumo e de comportamento, nós podemos dizer, com muita proximidade, né, do fato, da realidade, que temos esse dado, né, de 4 a 5 crianças nascendo a cada hora no Brasil. Isso representa cerca de 35 a 40 mil crianças por ano. 40 mil. Pode, se for, quando nós estamos falando de 40 mil crianças portadoras de SAF, nós estamos querendo dizer que é a SAF completa. Mas, como eu falei com vocês, tem uma SAF subdiagnosticada, tem uma SAF leve, tem uma SAF que não tem as alterações tão evidentes, são pequenas alterações, que são formas leves, que não são, então, registradas clinicamente. Portanto, esses 40 mil pode ser muito mais do que 40 mil, então, crianças por ano. Isso, colocado ao lado, por exemplo, da síndrome de Down, do mongolismo, ou do lado do autismo, quer dizer que nós temos na SAF uma condição muito mais prevalente. Em relação ao mongolismo, que é mais fácil de diagnosticar, pelo menos umas 8 ou 9 vezes mais frequente que o mongolismo. Aí vocês vão ter uma ideia por quanto que os casos de mongolismo, crianças com mongolismo, vocês veem. Não é frequente, mas vem de vez em quando, reconhece na rua, ou na escola, ou em algum lugar, criança com mongolismo, com SAF, muita vai dizer que nunca viu crianças com tal alteração. Tá? Bem, então, algumas palavras rápidas sobre o conceito, o que é a SAF. Né? Aqui nós estamos vendo que a SAF, ela é, na verdade, para a compreensão nossa, é um processo bastante claro.
claro, no sentido do ponto de vista da patogenia. O que a SAF representa? Ela é fundamental que a mulher grávida consuma álcool, porque sem álcool não tem SAF. Então, uma mulher grávida, ao beber, ao consumir bebida alcoólica, né, esse álcool entra na corrente sanguínea da mulher grávida, percorre, né, entra no sangue, tem aí um teor alcoólico. Após uma bebida de qualquer quantidade, vai variar, logicamente, a quantidade, mas esse álcool entra na corrente sanguínea e ele se distribui pelo corpo, incluindo pela placenta, que ele atravessa sem nenhuma filtração e entra direto no cordão umbilical. Entrando no cordão umbilical, como vocês podem ver, né, o álcool passando direto pelo cordão umbilical entra, então, na circulação sanguínea do feto. Então, o álcool vai atingir, o álcool etílico, banhar todo o corpo do feto. Tá? E aí vai dar as alterações. O álcool é uma substância tóxica, é uma substância tóxico-metabólica, é uma substância simples, 2 carbonos, um álcool etílico, né? É uma hidroxila, mas é altamente tóxico para qualquer célula viva. Qualquer célula viva, se você botar o álcool, promove uma desaceleração do metabolismo, que é um atraso. Então, o álcool é uma substância tóxica depressora, deprime a atividade molecular, a atividade metabólica celular. Então, vocês imaginam que uma criança exposta ao álcool, banhada no álcool, o seu organismo vai sofrer um atraso do desenvolvimento. A gente chama isso atraso da organogênese. Então, o que acontece na expressão quando essa criança nasce? Então, obviamente, vale a pena também considerar 2 aspectos, né, como eu já falei, que a gestação é um processo que ocorre da formação desde os primeiros dias, em que é um ovo, né, é o óvulo inicial desenvolvendo, e aí não está ainda implantado, e depois de algumas semanas começa a surgir, então, uma estrutura que a gente chama a nidação. É o processo de nidação que vai formar a placenta e o cordão umbilical. Então, só a partir do cordão umbilical que é importante a gente considerar, porque o álcool, como o sangue entra pelo cordão umbilical, na mulher grávida que faz uso do álcool, o álcool entra ali direto. Nós poderíamos dizer, numa figura um pouco forçada, mas dizer, enquanto a mãe bebe pela boca, o bebê está tomando, o feto, uma injeção de álcool na veia, e aí é na artéria umbilical. Mas há uma diferença nisso, porque tomar o álcool pelo tubo, pela via oral, pelo tubo digestivo, ele tem uma seleção, ele tem uma certa absorção. Agora, nós estamos falando de um feto, de uma criança dentro do útero, em que o álcool está entrando na veia, está entrando diretamente no sangue, e não está consumindo pela boca, obviamente. Então, isso representa uma agressão maior. Né? E como isso ocorre? O álcool, sendo uma substância tóxica depressora, vai deprimir as células. Então, possivelmente, no desenvolvimento, quando chegar ao cabo da gestação, com 38 semanas, 39 semanas, o feto vai estar de baixo peso, diminuído, vai ser um feto menor, em geral, na forma clássica, na forma completa. Né? Ele vai ter um peso menor, vai ter uma estatura menor, algumas vezes microcefalia, porque o cérebro desenvolve menos, e alterações outras orgânicas, a depender também da idade gestacional. Há diferenças, há fatores, que é uma questão mais complexa, mas a gente imagina, se for usado o álcool no primeiro trimestre, é uma fase da gestação. Ali está se organizando o rim, tubo digestivo. Quando entra no segundo semestre, é mais maturação dos órgãos. No terceiro trimestre, o feto está quase que completo. Então, naturalmente, a idade gestacional vai funcionar como um fator de influência variável, tá? na expressão das lesões e na expressão clínica. Tá? A quantidade de álcool, a frequência de álcool também é um fator que vai influenciar. Quer dizer, tem casos de mulheres que começam a beber e param de beber, tem outros que bebem durante toda a gravidez, uma que bebe só de noite, bebe só uma dose, outros que bebem frequente, outros que chegam no fim de semana e bebem uma quantidade maior. Quer dizer, isso serve para nos colocar diante de uma situação bastante
variável, de uma situação complexa, para dizer que não são casos icônicos, no sentido bem marcado e delimitado, como a tendência na medicina seria encarar. Encarar, ou seja, uma doença tem um tipo de patologia, tem um tipo de mecanismo, tem um tipo de clínica, manifestações e um tipo de evolução. Quer dizer, agora, na SAF, esses fatores vão influenciar muito no desenvolvimento, na repercussão orgânica e no desenvolvimento. Bem, então, a síndrome colorectal constitui esse complexo quadro clínico. E aí, nós vamos ver, quando essas crianças, então, estão submetidas, né, ao álcool, como eu falei, os órgãos vão sofrer um impacto, e, dentre os órgãos, o cérebro e o sistema nervoso como um todo, mas o cérebro, principalmente, é um órgão muito vulnerável, um órgão delicado, principalmente na maturação, porque o cérebro desenvolve desde os primeiros dias até a 38ª semana, no momento do parto. Mas nós podemos ter muitos casos, devido à má formação orgânica, de prematuridade. É muito comum relatos de crianças com SAF nascerem com 7 meses, com 8 meses, quer dizer, ter uma certa prematuridade. Isso vai depender desse complexo biológico, feto-útero, feto-mãe, né? Essa relação. Então, são vários casos. Por isso que, às vezes, pode parecer, na medicina, um pouco complexo, mas é um fenômeno dinâmico, né, que está em evolução. Bem, então essa situação é a situação que marca bem o núcleo patogênico, né, da SAF. Obviamente que a mãe muitas vezes não sabe fazer o pré-natal e não informa também. Então, por isso, aqui já vai logo a mensagem. É fundamental o que nós estamos fazendo aqui, é o trabalho que eu faço há quase 30 anos, há 20 anos, dentro da universidade, mas a academia, a universidade, não trata, nem só aqui no Brasil, não, em muitos países, não trata desse assunto com a sua devida necessidade e seriedade. Por incrível que pareça, isso aqui não é simplesmente um relato, isso aqui é uma constatação, por quanto que, como professor de medicina, esses anos todos, dentro da academia, a gente não tinha muita repercussão. E agora, talvez, com esse momento da pandemia, obrigando tudo a se colocar de forma diferente, um novo normal, eu percebi um desenvolvimento muito grande da informação de SAP, embora ainda seja desconhecida, mas acredito que ela vai ser cada vez mais conhecida e vamos melhorar a situação do lidar com essa doença, né, e como fazer isso. Ó. Bem, um aspecto importante nessa noção geral é que as crianças podem nascer, então, como eu falei, com aspectos peculiares. Né? No recém-nato, que a gente vai ter de marcante é o baixo peso, tá? Uma baixa estatura, são crianças pequenas. Essa dismorfia craniofacial é muito interessante, que aparece com olhos pequenos, às vezes lábio leporino, o nariz achatado, implantado baixo, o apagamento do sulco nasolabial, lábio superior fino, má implantação dentária e um queixo pequenininho, que a gente chama de retrognatismo, e microcefalia. Quer dizer, esse é um aspecto global do recém-nato com a SAF dita clássica, ou a SAF completa, que é um quadro mais fácil de reconhecer. Mas lembrando que existe casos de SAF menos sério, menos comprometido, que a criança nasce com um aspecto como outra criança comum, um aspecto normal. E depois a gente vai ver mais tarde a história de o consumo de álcool na gravidez daquela criança é a forma de entender porque elas têm um atraso no desenvolvimento escolar, não conseguem aprender, têm uma dificuldade de pensamento abstrato, tem hiperatividade, tem uma questão, às vezes, de dificuldades motoras, alguma matéria, às vezes dislexia, e às vezes rebeldia,
ou então comportamento impulsivo, agressivo. Quer dizer, essas alterações que podem ser vistas por vários motivos em várias crianças, acontecem também na SAF. Ó. E aí a gente também vai colocar que isso que traduz a imaturidade do sistema nervoso. A imaturidade cerebral é também comprovada se nós, por exemplo, fizermos um simples raio-x de esqueleto, de osso, geralmente osso longo, ou fêmur, ou do radiocúbito, que vai vir lá diagnosticado baixa idade óssea, a idade óssea diminuída, que isso faz parte de um conjunto, e a gente usava isso lá no hospital universitário como um referencial também para dar o diagnóstico. Né? E quando chega a adolescência... Pois não? 5 minutos, só para te avisar, tá? Pra você ok, fazer as tá bom. conclusões. Tá, ok, obrigado. Então, quando chega, então, nós estamos vendo um recém-nato, a fase adolescente, a escolaridade é que é importante, daí a importância do sistema escolar, das professores, dos psicopedagogos terem maior noção sobre essa questão. E na repercussão quando vai mais para a adultidade, quer dizer, no adolescente, nós temos os conflitos, porque o adolescente, como sabe, o adolescente já é uma fase mais de rebeldia, de crescimento, questões hormonais e tudo, a criança com SAP também tem as mesmas influências dos fatores na adolescência. Só que uma criança com SAP na adolescência, o que nós vamos ver depois é que ficam muito mais vulneráveis a conflitos, né? Conflitos com a lei, conflitos na escola, bullying, adaptação. Então, é importante ter essa atenção. Né? Aqui é só para dizer que, como eu estava falando, a SAF deve ser vista como um quadro variável. Tem formas graves, pode chegar até abortamento, casos de um abuso excessivo de álcool, referência de aborto, que às vezes é aborto espontâneo. Né? A forma moderada é essa que é mais comum, que eu falei com vocês, porque foi assim que foi descrita, né, nos anos 60, e a forma leve, que não tem alterações significativas, e muitas vezes alterações são elas quando a evolução da criança, a maturação da criança, o desenvolvimento natural da criança, porque a SAF ocorreu durante a gestação, acabou a gestação, a criança nasceu, não tem mais algo atuando. Aí o cérebro e o organismo tudo vai se desenvolver normalmente dentro dos seus parâmetros, dentro das suas condições. Tá? Bom, aqui apenas para falar sobre a PIGA, eu ia também poder falar sobre a diferença da forma grave para a forma leve. Tá? Aqui é uma série de faces, essas faces possivelmente é o que acontece normalmente. Todos nós já vimos muitas crianças com faces parecidas e, às vezes, mesmo médicos em hospitais não deram o diagnóstico, porque não foi chamada a atenção. Tá? Bom, aqui vale a pena só mostrar que o cérebro é um órgão seriamente comprometido como um todo. Ele não tem uma área ou outra mais feita. O álcool, quando atua, o álcool se distribui e atua por toda a extensão do feto. No diagnóstico, algumas vezes, nas formas mais severas, nós conseguimos identificar, por exemplo, hipoplasia do corpo caloso. Hipoplasia é essa estrutura aqui que une os dois hemisférios. Né? Nós podemos ver também atrofia mais frontal dentro da microcefalia. E, às vezes, crianças que não têm microcefalia, mas é possível identificar. Porém, é importante usar, nem todas as crianças com SAP vão mostrar alterações numa ressonância nuclear magnética, porque as alterações, às vezes, são microcircuitos, são alterações microscópicas e não aparecem. Então, um exame de imagem normal não quer dizer nada, né? Mas é o conjunto. Quando tem, a gente vê, identifica, mas muitas vezes não observa isso. Né? Umas comparações mais grosseiras é mostrar, aqui vocês veem um cérebro normal e um cérebro hipotrófico, atrofiado. E aqui mostrando que, se nós examinarmos, principalmente o lobo frontal, nós vamos ver numa lâmina o despovoamento neuronal, quer dizer, o que vai se constatar na lâmina do microscópio áreas com menor número de neurônios esses que foram
inibidos, foram comprometidos durante o parto pela ação do álcool. Tá? Mas depois do nascimento, os neurônios e o circuito começam a desenvolver dentro do seu processo normal, por isso que muitas vezes as crianças melhoram. Aqui também é um número sobre o número de gravidez que nós temos no Brasil hoje, né? E os dados epidemiológicos que eu falei, já alguns, né? A incidência da SAF no Brasil, no mundo em torno de 2 a 3 por 1.000 nascimentos vivos, né? Mas no Brasil a gente coloca isso por 10 para cada 1.000 nascimentos vivos. Na África do Sul, por exemplo, que é um dado assim espantoso, é 80 a 100 casos para cada 1.000 nascimentos vivos. Quer dizer, 8% das crianças nascem com SAF. Acreditamos que no Brasil é mais de 1%. Nos Estados Unidos também estão chegando com dados mais recentes em torno de 1%. Quando nós fazemos uma investigação, que nós fizemos na maternidade de escola, perguntar às mulheres que vão à primeira consulta no pré-natal se elas fizeram uso de álcool, apenas 25%, quer dizer, de cada 4, uma responde que bebeu, quer dizer, resposta espontânea. Possivelmente um pouco mais tenham bebido, mas, de qualquer maneira, é um número que também está na literatura. Os Estados Unidos também está por 20 e poucos por cento que declaram ter consumido álcool durante a gravidez. Né? Então, essa é a situação que é um pouco importante. Que vai chamar a atenção para uma coisa que os americanos dão muito valor, é o custo. Né? O custo de um paciente que SAF, desde que nasce até se chegar à sua idade madura ou idosa, que geralmente vai lá para os 50, 60 anos, o custo chega nos Estados Unidos, num levantamento feito em 2002, para 4 a 5 milhões de dólares. Então, você imagina, no Brasil, corrigindo isso tudo, a gente vai ver que gasta muito. Então, nós estamos gastando muito dinheiro por uma coisa sem diagnóstico. Tá? Esse é um perfil que eu costumo dar também, chamando a atenção, que eu já falei, que o Brasil é um grande produtor mundial de bebida alcoólica. Então, um fator da SAF é a banalização do consumo de álcool, principalmente cerveja. A gente hoje, sexta-feira, sábado, vai ver as mesas cheias de jovens bebendo, meninas, inclusive, e às vezes até algumas grávidas, sem saber ou sabendo. De qualquer forma, nós não temos políticas públicas sobre informação e advertência do abuso do álcool. Isso é importante. Aqui embaixo eu coloco um dado importante lá, que fala que o consumo de bebida alcoólica pesado, quer dizer, 12% da população, a nossa 12% da população hoje dá mais de 25 milhões de pessoas, é muita gente. Isso aqui é 3 vezes maior que a incidência de diabetes, e só perde para a incidência de hipertensão e de cardiopatia. Quer dizer, é uma doença epidêmica, é uma doença muito comum. E quando nós vamos observar também nessa pesquisa que foi pela USP, São Paulo, CEBRIT, em 2007, depois repetiu em 2013, nós vamos ver que o consumo de álcool entre 12 e 17 anos, 18 a 24 anos, aumentou de 30 a 25%. Então, com isso, nós vamos ver que nós estamos diante realmente de um desafio, de uma situação muito séria de saúde materno-infantil, que nós precisamos tomar uma posição. E isso repercute nessas crianças que vão ser adotadas, que é o problema que, sem dúvida, se nós fizéssemos um trabalho, e eu gostaria até de estar junto, e de todos os abrigos, fizer uma avaliação de quantas crianças podem ter SAF, o número seria espantoso. Sem dúvida. Aí são os vários lugares que nós passamos pelo país nesses 30 anos falando sobre SAF. Ó. Aqui mostra também, no Rio de Janeiro, os vários municípios que nós já falamos. Agora, Ribeirão Preto está fazendo um trabalho excelente. Teresina também faz um trabalho. Ah, bom. Então, para encerrar, são as ações que nós fizemos no Tribunal de Justiça, algumas ações públicas de divulgação de informação, o Dia Mundial da SAF, que é comemorado no mundo inteiro, sob o apoio da Organização Mundial de Saúde, da OMS, tá? E eu agradeço a essa oportunidade, esperando ter contribuído com alguma coisa, me coloco à inteira disposição de vocês, lembrando que, como conversamos, a Laila, quando conversou com a gente, né,
eu achei muito criativo, e muito importante e muito positivo. Ela, sendo uma mãe adotiva, como ela vai fazer no relato, tá? Nós temos aí uma parceria em que a Associação Bioética, que ela criou, uma associação com um grupo dela, nós estamos juntos para poder ajudar pela evolução, ou pelo Brain Connect, né, como médico, no diagnóstico e na orientação dessas crianças, mas orientação para mãe, pai, né, adotivo, e orientação também para o ambiente escolar, professores, e orientação também para os operadores do direito, quer dizer, como nós já tivemos algumas vezes oportunidade de fazer. Então, assim, eu fico grato e me desculpo por ter avançado um pouquinho nos minutos. E me coloco à disposição para responder as questões que forem levantadas. Muito obrigado, José. A gente teve um problema aqui, não sei se vocês conseguem visualizar o nosso telão, mas a gente está com um problema de conexão, então as pessoas só estão ouvindo vocês e não estão vendo. Mas como essa reunião está sendo gravada, então tudo que vocês estão apresentando e falando aí vai ficar registrado, tá? José, se possível, depois eu vou passar o e-mail do Cores, a Laila também pode intermediar esse contato. Se você puder disponibilizar para a gente essa apresentação, a gente repassa aqui para as pessoas e deixa também Tá, eu preparo e mando para vocês. a assistência. Eu vou passar a palavra para a Laila. Laila, para poder interagir depois, eu vou te pedir para ficar nesses 10 minutinhos, para a gente poder aproveitar o tempo para interagir com as pessoas aqui. Já tem algumas perguntas. Se puder me avisar quando estiver quase terminando, para eu acertar as informações imprescindíveis. Boa noite a todos. E aí depois a gente interage, já tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui no chat, mas eu vou também passar a palavra para quem está aqui no visual. As pessoas não estão te vendo, mas está sendo gravada. Então, fica... Voltou. Que bom. Então, com a palavra, Laila. Laila, ela se habilitou pelo Rosa da Adoção. Se apresenta um pouquinho para a gente, meu amigo, meu amor. Eu me chamo Laila Chotorena, meu marido Guilherme está aí também, minha sogra, todo mundo, meus amigos da associação que nós criamos aí para ajudar todas essas famílias, essas crianças que, assim como meu filho, tiveram um diagnóstico de SAF, né? Eu sou mãe desse rapaz bonito, hoje com 14 anos, não sei se dá para vocês verem direitinho, o nome dele é Rucan. Hoje ele tem 14 anos, ele chegou para a gente aos 10. E a gente tem uma história bonita, graças a Deus, uma história de sucesso. O Dr. José Mauro, ele está na nossa família aí há 4 anos, ele diagnosticou o nosso filho. O nosso filho, ele tem uma história assim que começa um pouquinho triste, mas depois é só sucesso. Quem aí está a primeira vez nessa reunião, me compadeço de vocês falando por um tema tão sério, né? A SAF parece assustadora, mas com amor, com fibra, com força, com fé, a gente consegue aí tratar essas crianças, diagnosticar essas crianças dentro dessa iniciativa do Dr. José Mauro, que está aqui com a gente, e a minha associação também foi criada para isso, para levar informação para as famílias adotivas, para as famílias biológicas, porque isso não pode acontecer. O Dr. José Mauro passou um relato bem técnico, sob o ponto de vista médico, que para a gente, pais ou futuros papais e mamães, dá um nó no cérebro, né? Então eu vou tentar assim falar bem humanizado, desculpa se eu falar alguma besteira já, mas eu vou falar bem humanizado como que a SAF impactou na nossa família, né? O meu filho, como eu falei, ele chegou aos 10 anos de idade, ele é o nosso único filho e ele foi uma criança devolvida 3 vezes, tá? Antes dele chegar na nossa família, porque ele tem SAF. O comportamental dele era totalmente impactado. Ele é uma criança totalmente impulsiva, tá? A SAF faz isso com o cérebro, falando a grosso modo, porque eu não sou da área médica, a SAF tira as lesões cerebrais que o álcool causa durante o desenvolvimento do feto,
ela tira o filtro, né, que essa criança tem na hora de se expressar, na hora de reagir. Então, assim, o meu filho, ele foi impactado dessa forma na coordenação motora. Ele é um menino lindo de 14 anos, enorme, loiro, uma coisa maravilhosa. Assim como o doutor José Mauro explicou, você não detecta olhando para ele que ele é uma criança que tem SAF. Então, isso é bom e ruim, porque isso gera um bullying de outras crianças que olham para ele enorme, do jiu-jitsu, faixa amarela, a nossa família é toda do jiu-jitsu, e a gente conseguiu domar a SAF no jiu-jitsu também, porque a adoção tem dessas, né? A criança é daquele jeitinho, quando ele vem para o seio familiar, ele explode em emoções, e para quem tem SAF, a gente sabe que é difícil esse controle das emoções para eles, né? Então, até chegar ao diagnóstico, meu filho foi devolvido 3 vezes antes de chegar na nossa família. Ele era tratado, obviamente, uma criança de 9 anos e meio não tem um diagnóstico fechado no setor de psiquiatria infantil de um grande hospital aqui do Rio de Janeiro, e ele já era medicado para possíveis doenças psiquiátricas que, obviamente, ele não as tinha. Por quê? Porque a SAF não é falada, porque a SAF não existem cursos, e agora vão existir, porque a nossa iniciativa é essa, não existem cursos na área médica para que esses profissionais da educação, profissionais da área médica, profissionais da área jurídica entendam que a SAF existe e que a SAF deve ser falada e que a gente precisa falar sobre isso também nas escolas para que as meninas jovens saibam que não existe dose segura para se beber durante a gravidez. Aquela história da vovó que bebe a cerveja, que manda você beber a cerveja preta para acelerar a produção de leite, não existe, não pode, não, zero álcool durante a gravidez. Essas crianças, elas precisam hoje, agora, dentro dessa informação tão séria, né? Elas precisam agora de toda a informação possível para essas famílias, para que elas tenham uma chance. A SAF não tem cura, as lesões não vão ter curas, mas as terapias em paralelo podem ajudar para que essa criança seja um adulto funcional. É o meu filho. Então, o meu filho, ele é uma criança linda, uma criança grande, mas uma criança que não tem coordenação motora, mas um adolescente que é impulsivo, se a gente não colocá-lo dentro das terapias necessárias, em paralelo com a medicação. Hoje, meu filho é tratado com óleo de cannabis, é uma ironia, né? Falar sobre isso, porque é uma criança que veio de uma comunidade, passou maus tratos, a mãe biológica era da boca de fumo de uma grande comunidade aí do Rio de Janeiro, e a ironia é, ele teve essa lesão causada durante a gravidez no cérebro dele, e é a cannabis quem está reconectando as sequelas que essas lesões deixaram nele. Então, assim, é uma alegria muito grande para mim ter fundado a nossa associação e poder acolher essas mães que hoje chegam para mim e falam: Laila, meu filho tem as características que vocês falam, será que ele pode ir até vocês? Será que ele pode se consultar com os seus médicos da sua associação, com o doutor José Mauro, para ver se ele tem essa possibilidade de terapêutica com óleo também? Eu não estou aqui para falar somente sobre o óleo, estou aqui para dizer para vocês, pretendentes aí, que serão famílias maravilhosas, porque esses grupos são incríveis, que existe uma solução, que existem saídas e que existem pessoas, graças a Deus, que, como nós, tivemos uma batalha aí percorrendo uma estrada imensa. O nome da nossa associação é Associação Bioética AB. Então, tem famílias como as nossas, pacientes com SAF e de outras síndromes que podem ser tratáveis com óleo de cannabis. A nossa associação é criada para acolher famílias, para levar informação, para consultar com médicos que têm essa expertise em detectar essas doenças, principalmente as doenças psiquiátricas e neurológicas, que não são faladas.
A nossa associação é uma associação de pesquisas que precisa do apoio, que precisa de espaço para informar a pessoas como vocês que na hora que vocês receberem seu filho, se tiver alguma dúvida sobre a medicação não está fazendo efeito nele, sobre ele não está respondendo bem ao tratamento que o médico convencional passou para ele, Ritalina, todos esses medicamentos que eu sou muito natureba, graças a Deus, e foi isso que salvou a vida do meu filho, ter chegado ao neurologista, o doutor José Mauro, e falado, eu não aceito, eu só vou medicar o meu filho quando eu tiver um diagnóstico fechado. Do contrário, eu vou dar chá de camomila, eu vou aguentar os piripaques dele, eu vou colocar ele no jiu-jitsu, enfiar o cacete dele no jiu-jitsu para disciplinar, mas eu não vou dar esses remédios, porque eu sei as consequências deles, entende? Ele vai consertar uma coisa, enfim, cada um tem uma forma de pensar. Então, a gente está aqui para falar da história bonita do meu filho, que o meu filho teve todo esse horror aí até chegar à nossa família, até chegar um diagnóstico do Dr. José Mauro. Em 3 meses, o meu filho estava lendo e escrevendo, após quase 4 anos de escola. Não tiro o mérito da escola. O meu filho é um adolescente agradável, discreto, educadíssimo, mas quando ele chegou, ele era aquela explosão de sentimentos. E ele não ia ter o diagnóstico da SAF se não fosse através de um profissional que conhecesse a SAF. Então, assim, foi Deus, foi a vida, foi o doutor José Mauro, porque como que em 3 meses do uso de óleo ele totalmente modificou, ele amadureceu. A SAF tem isso. O meu filho, ele funcionou durante 3 anos, até os 13 anos, faz 1 ano e meio que ele toma o óleo, tá? Até os 13 anos, ele funcionou como uma criança de 8 anos, sendo que ele tinha 13. Então, é imaturidade nas reações, é imaturidade no entendimento, é aquele entendimento bem lúdico, ele diz que quer ser cineasta, e eu acredito que ele vai ser cineasta. Ele tem uma habilidade com tecnologia, ele tem uma habilidade com Laila, você me geografia. escuta? Sim. 2 minutinhos. Tá, ok. Então, assim, ele tem outras habilidades que a gente vai desenvolver porque é o melhor que ele tem. Eu não vou focar no, ai, meu filho tem SAF, ai, eu não vou adotar uma criança que tem SAF porque é um problema. Não, 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 sabe? Eu e meu marido, a gente somos um casal do jiu-jitsu, trabalhador pra caramba e bem hippie. A gente não tinha a menor consciência do que a gente ia enfrentar. E a gente enfrentou, poxa, ele foi devolvido 3 vezes de ótimas famílias. E a gente, com amor e com porrada do jiu-jitsu, e com essa rede de amor de pessoas que a gente conhece através da adoção, esses médicos, essas associações que a gente criou a nossa agora também, a gente vai. Os GAAs são extremamente importantes, são pessoas influentes. Um já ouviu falar de uma doença, o outro já ouviu falar de uma psicóloga, de um neuro, disso, e todo mundo conversa nesses GAAs e nessas reuniões, e a gente consegue avançar, e as crianças conseguem desenvolver. É questão de firmeza, é questão de conhecimento. Então, a gente está aqui unido, juntamente com o Instituto Brain Connect, do Dr. José Mauro, com a nossa associação bioética, para fazer cursos nessas áreas, para acolher essas famílias e colocar para frente o que todo mundo precisar. Tá? Dr. José Mauro tem um livro maravilhoso também, por favor, hein? Laila, muito obrigado. Obrigada a vocês sempre. Muito obrigada pelo espaço. Eu queria te agradecer, Laila. Não falei ainda publicamente, mas vou aproveitar um momento. Foi graças a Laila, gente, que essa temática da SAF começou a ser disseminada aqui no Rio de Janeiro. E eu mesmo não conhecia esse assunto. Meu filho provavelmente é uma criança que foi exposta ao álcool. E questões que eu já noto nele hoje em dia, prestes a completar 5 anos, podem ser indícios dessa exposição ao álcool. E se não fosse Laila, se não fosse a experiência da Laila,
eu também não teria esse conhecimento, né? Eu poderia taxar meu filho simplesmente como uma criança hiperativa, com um transtorno positivo, e não, né? Então, Laila, muito obrigado. Você é um exemplo de como a rede do movimento da adoção funciona e o quanto que a gente cresce em parceria, né? Por permanecer nesse movimento, por continuar frequentando os grupos de adoção e principalmente por disseminar boa informação. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua luta e que mãe brilhante você é. Muito obrigado, viu, Laila? Muito obrigada a vocês. Eu vou, então, puxar agora as perguntas. A gente já tem uma no chat, eu vou começar por ela e depois eu vou abrir aqui para vocês. Quem já tiver pergunta, levanta a mão, que eu vou até vocês, tá? Lá no chat, alguém... Quem é o nomezinho que perguntou aí? Rodrigo de Moraes. O Rodrigo de Moraes perguntou para a gente, José Mauro, se existe alguma diferença em sintomatologia entre as crianças que foram expostas ao álcool daquelas que foram expostas a outras drogas? Isso é uma pergunta muito importante, porque ela deve ser vista na perspectiva da ação das drogas sobre o cérebro e no mecanismo de ação de drogas. Então, é importante essas informações com base bem científica, né, chamadas evidências científicas. Primeiro, vamos ver. Eu digo logo de início, né, que esses anos todos trabalhando, quer dizer, quase 30 anos, eu comecei a ver casos de SAP. Meu primeiro artigo de SAP foi, na verdade, em 85, publicado na revista de Neurologia. Aí depois, quando eu voltei da França, voltei também influenciado pelo aspecto da saúde pública, porque na França esse tema é um tema bastante batido, como os outros países da Europa, Portugal, inclusive, né? É bastante discutido, porque é mais conhecido, bastante, quer dizer, relativamente, mas é um problema de saúde pública. Então, quando eu vejo, nesses longos anos, quer dizer, de passagem, tendo um ambulatório, criado um ambulatório, trabalhado em maternidade, vocês imaginam, por exemplo, a maternidade do Hospital de Bom Sucesso, Hospital Geral de Bom Sucesso. Ali é uma maternidade, uma das maiores maternidades do Rio de Janeiro, com a maternidade de escola em Laranjeira. E então a maternidade de Bom Sucesso, a clientela, vocês imaginam, vem da onde? Vem dali, daquele entorno. O entorno do Hospital de Bom Sucesso é Favela da Maré, Jacarezinho, Manguinhos, Favela do Alemão, é esse entorno. Não quer dizer que isso seja uma peculiaridade, não, isso é uma constituição daquele ambiente ali. Então, eu tive mulheres grávidas que usaram álcool, tive mulheres grávidas que usaram cocaína, que usaram crack, que usaram heroína muito pouco, mas usaram maconha, usaram tabaco. Então, eu, como médico, baseado na longa experiência, talvez tenha visto centenas e centenas de casos de SAP, de mulheres grávidas que geraram com problemas. A droga mais deletéria, mais séria, mais grave é o álcool. E eu digo por quê? Porque, simplesmente, o álcool é uma molécula simples de 2 carbonos. Vocês sabem muito bem, o álcool etílico são 2 carbonos. O metanol é 1 carbono. Então, tem álcools de vários carbonos. Mas, para a química, para a bioquímica, o de 2 carbonos é que forma a bebida. E toda bebida alcoólica tem o mesmo álcool, o álcool etílico. Quer seja champanhe, cachaça, uísque, vodka. O álcool, por ser essa molécula simples, ele atravessa diretamente as barreiras biológicas. Não tem filtro, não tem limite, ele entra direto. Atravessa as barreiras. Então, consumindo álcool, meia hora depois já está no sangue. E ele atravessa a placenta também de maneira tranquila, porque o álcool dilui na gordura e na água. Então, isso já mostra logo o perigo desse tóxico chamado álcool etílico, né? E aí, quando eu vejo outros pacientes que usaram cocaína, maconha, tabaco,
As moléculas da cocaína, as moléculas da maconha e o crack é um tipo de cocaína, né? Quando essas moléculas são absorvidas, elas são moléculas complexas. Ela não é molécula simples. É molécula que precisam, do ponto de vista biológico, carreadores. Então, no mecanismo neurobiológico, elas, para chegar até o organismo, precisam de carreadores. Além de precisar de proteínas carreadoras, precisam também passar pelas barreiras biológicas. Então, isso limita muito e até, de certa forma, à primeira vista, a priori, no olhar superficial, a gente vai pensar, caramba, como é que pode o álcool ser muito mais grave do que cocaína, maconha usada? Então, é isso que eu vejo, meu testemunho ocular, testemunho de todo dia, de estar falando isso há 30 anos. Obviamente que a cocaína, abuso de crack, abuso de maconha, podem trazer problemas sérios. Mas se vocês forem ver realmente, baseado em trabalho científico sério, eu vou ver que o problema é o álcool. O problema sério é o álcool. Então, obviamente, que o uso, por exemplo, cocaína. Cocaína é um vasoconstrictor forte. Pode gerar aborto, pode gerar isquemia placentária, fazer infartos placentários. Tá? Mas no feto mesmo, pouca coisa vai fazer. O que vai acontecer no feto, um usuário abusivo de outras drogas, são consequências secundárias que vão acontecer porque acontecem lesões em outras áreas do organismo materno. Então, eu digo isso porque isso pode ser um pouco esdrúxulo, mas é a verdade. O álcool penetra no organismo. E quando ele entra no corpo do feto, no corpo fetal, ele é um depressor. Por isso que ele provoca baixa estatura, baixo peso, atraso do desenvolvimento, porque ele deprime a velocidade do metabolismo celular. O metabolismo fica diminuído. E se diminuir demais, pode até matar neurônios. Tá? Mas nós estamos ali num fenômeno biológico de um órgão, de um ser que está se desenvolvendo durante a gravidez, numa velocidade incrível, numa multiplicação celular incrível, numa organização. Você imagina que tem que ter sinergia. Enquanto está formando o rim, está formando o coração, está formando o cérebro, isso tudo é sinérgico, tudo é programado por um desenho genético que foi feito. Então, o álcool atrapalha isso, o que as outras drogas não interferem tanto. Por isso, o álcool, sim, é justa essa pergunta, é muito bem aplicada para a gente entender o quanto que o álcool é deletério no primeiro momento. Obrigado, Zé. Eu queria trazer uma outra pergunta, se alguém tiver aqui, por favor, levanta a mão, tá? Estava conversando com a Viviane hoje de tarde, e é uma questão que preocupa ela, assim como preocupa a mim. Nós sabemos, pelo histórico dos nossos filhos, que foram tanto a... Ai, gente, desculpa, vou tirar a máscara só para poder falar. Tanto a Luísa quanto o Teodoro foram crianças cuja gravidez foi marcada por um não acompanhamento, não teve pré-natal nenhum. As mães eram moradoras de rua, e a maioria das crianças abrigadas, as mães são moradoras de rua. Ou seja, tudo que a gente sabe sobre os nossos filhos está registrado no processo, vem a partir de um relato delas, né, do que é informado, as assistentes sociais, o que é informado é registrado no processo, o que está no processo a gente sabe, o que não está ali a gente não tem conhecimento. Então, o que elas falam pode ser um detalhe, né, e a verdade pode ser muito maior. Mas a gente sabe, tanto no caso da Luísa quanto no caso do Teodoro, que foram crianças expostas ao álcool. E a gente aprende agora, quando a gente mergulha, né, nesse conhecimento sobre a síndrome alcoólica fetal, que um copo, um gole, já tem efeito, né, quanto mais o consumo diário durante 9 meses de gestação, 8 meses de gestação. Ok, as nossas crianças foram expostas, elas estão conosco, a gente já percebe algumas questões, mas como lidar com isso? Eu acho que essa é a grande questão de todos nós que estamos aqui. A gente aprendeu sobre etiologia, sobre os efeitos clínicos, mas como lidar? O que fazer a partir de agora, a partir que a gente tem desse conhecimento que tem, que as crianças chegaram a nós? Porque Luísa e Teodoro chegaram com meses, mas muitos dos que estão aqui podem adotar, de repente, crianças com 6 anos.
que podem já vir com um diagnóstico errado, como a gente percebeu, de transtorno positivo, de hiperatividade, até mesmo de autismo, né? E não podem não ser crianças autistas, crianças hiperativas, podem ser crianças que tiveram alguma alteração causada pelo álcool. Então, como médico, até para tranquilizar e para nos orientar sobre como lidar com essas questões, o que fazer a partir do conhecimento? Bom, também é uma questão complexa, bem colocada, e vamos ver, então, por parte. Primeiro, quando a criança é adotada muito cedo, é óbvio que aí tem uma chance de fazer uma intervenção precoce, um diagnóstico precoce, e poder chegar a um diagnóstico, né? Quando nós estamos falando de SAF, nós estamos falando de alterações que ocorrem no organismo e no cérebro. Quer dizer, existem outras doenças, existem outras situações que podem também provocar alterações cerebrais, alterações orgânicas, e aí tem que fazer o diagnóstico diferencial. Essas lesões provocadas de forma congênita, né, porque tem uma ação de uma substância externa atuando, elas não se diferenciam, quando a lesão ocorre, de doenças também genéticas. A doença genética ela se instala e ela se constitui num processo fixo quase definitivo. Tá? No caso da SAF, o que ocorre é, durante aquele período da gestação, nós temos momentos eventuais, pode ser frequente, durante a gravidez toda, pode ser só nos primeiros meses, pode ser de vez em quando, mas a ação do tóxico sobre o organismo. Então, isso às vezes altera um pouquinho a manifestação clínica, né? Bem, então nós temos aí uma situação. Uma situação também que foi trazida nessa pergunta é o quanto é importante no processo de adoção, e aí vocês têm uma força muito peculiar e muito interessante, e eu já falei isso na primeira vara, já falei isso também com o juiz, já falei isso com o promotor, e no sentido de ter uma força da sociedade, porque dentro da academia a gente não conseguiu muito isso, nem também lá no Congresso em Brasília, né, tem várias leis, mas conseguir o quê? Que o abrigo, ou que o local que vai oferecer a criança para adoção, eles tenham muita seriedade, tenham muita adequação na constituição de um relatório da criança, para descrever a mãe biológica, descrever condições de nascimento, na maternidade ou não, quer dizer, um relato, um protocolo que dê essa informação. Eu dou um exemplo disso. As semanas atrás, um colega meu, amigo nosso aí na Barra, mora num grande condomínio, ele é médico, cardiologista, e a esposa também é médica, inclusive funcionária da Marinha. Então, os dois, na faixa de 50 anos, o filho adolescente já estava com idade, já está na faculdade, eles resolveram adotar um casal de crianças. Então, adotou um casal, irmãos, e aí vieram me procurar, já que eles já estão na faixa de 9, 10 anos, vieram me procurar, que somos amigos, e falaram assim: Zé Mauro, eu queria que você pudesse dar uma olhada, eles estão com um problema sério na escola, vem tendo atraso. Então, eu fui sabendo da história: atraso, repetição de ano, dificuldade, antes estava melhor, agora não está tanto, entra matéria mais complexa, bem, comportamento razoável. Então, eu perguntei: e aí, como é que foi a gravidez, como é que foi a história dessa criança? Andou na época certa, falou na época certa, quer dizer, um exame neurológico evolutivo normal, né, de praxe. Aí ele falou assim: não, nós adotamos. Você adotou, ok. E os dados da adoção? Nós não temos. Quer dizer, isso não é tão excepcional. Um casal de médicos adotar uma criança de um abrigo e não ter os dados que deveriam constar para poder informar. Quer dizer, eu digo um casal de médicos porque qualquer um de nós pode fazer isso, qualquer um pode adotar uma criança. Agora, é obrigação do Estado, é obrigação da vara de adoção, da estrutura que organiza isso, ter esses dados relativos. Isso não é
tão absurdo quando a gente olha que, às vezes, nos próprios hospitais, nas maternidades, não tem as informações. Então, isso é um papel nosso, da sociedade, se organizar e cobrar disso, porque isso tem que ter. E não é só no Brasil, não, isso acontece também fora. Mas eu estou dizendo que aqui, esse exemplo do casal de médicos, né, que adotou uma criança com 5 anos de idade e não teve as informações devidas, e isso eu vejo no meu ambulatório, que o ambulatório era presencial, e eu tive a chance agora de fazer o primeiro ambulatório virtual de SAF. Nós fizemos no ano passado mais de 50 crianças que eu examinei de maneira virtual. Também, quando eu pergunto como é que foi a gravidez, houve uso de álcool, de drogas na gravidez, muitas vezes não tem informação. Nascimento, na maternidade, qual é o peso, perímetro cefálico, chupou logo a mamadeira, foi logo para o peito, reagiu, como reagiu, aí eu tenho as perguntas do exame neurológico do recém-nato, e carece, falta isso. Às vezes um dado, que é um dado muito comum que dá, é o APGAR. Como é que foi o APGAR no primeiro minuto, nos 5 minutos, às vezes nos 10 minutos? Quer dizer, essas informações podem ser muito bem feitas se nós cobrarmos das autoridades essa obrigatoriedade, porque isso é para a criança, isso é para os pais, isso é para a sociedade, isso é para todo mundo. Então, ok, uma parte respondida. A outra parte é o que fazer. O que fazer, em medicina, tem algumas doenças que a gente tem um remédio certo. Em medicina, a gente tem algumas condutas que são condutas já pragmáticas, já resolvidas, né? Mas em neurologia, sobretudo nesse caso com a SAF e com outras doenças, né? Tem muitas doenças, e como professor de neurologia, a gente trata de Alzheimer, de doenças do adulto, doenças da criança. Então, nós estamos diante de situações que elas são lesões congênitas definidas e definitiva, a lesão está lá. Mas como a Laila aí relatou, foi um depoimento muito objetivo, muito importante, embora as lesões tenham acontecido de maneira definida na gravidez, durante a gravidez, o cérebro, principalmente, o organismo como um todo, obviamente, coisa mais banal, continua desenvolvendo. Então, o desenvolvimento vai ser feito apesar daquelas lesões. E quanto melhor o desenvolvimento, aquelas lesões ficam menos influentes na performance geral, incluindo o cérebro. Então, o que fazer? Tratar. Tratar. Não existe um remédio mágico, não existe, mas tratar. Tratar com todos os recursos. Agora, o tratar não é só remédio, o tratar é fisioterapia, psicopedagogia, e os pais também precisam de uma atenção, de um tratamento. O tratamento é os pais terem consciência, estarem sabendo e sendo bem orientados para não entrar em desespero e não, muitas vezes, se consultar com o Google. Às vezes nem com o Google, vão como a Laila falou, vai em outros hospitais, dão um diagnóstico de doenças, de autismo, de esquizofrenia, dão doenças que esse comportamento opositor, TDAH, quer dizer, tudo bem, pode ser, mas tem que marchar, tem que avançar nisso para dar o diagnóstico. O diagnóstico não é fundamental. Dar o diagnóstico é um passo importante, mas é tratar. Tratar, então, tem esse lado de acolher. O tratar com carinho, amor, com paciência, obviamente, que é o tratamento que toda criança precisa, e essa boa orientação. Eu uso muito, cito o caso da Laila, porque foi um paciente que foi apresentado, né, com problemas sérios na escola, de comportamento, né, situações, mas a persistência, entende? A fé, a crença, tudo isso é importante. Eu sou um médico, mas eu tenho que falar que eu não tenho remédio mágico para resolver essas coisas. Tem o diagnóstico e orientação. A escola é um lugar importante. E aí também a Laila pode falar, porque os pais têm que ir na escola conversar com os professores, porque muitas vezes essas crianças, dependendo do seu déficit
o déficit cognitivo, o déficit de atenção, ou às vezes o descomportamento, elas podem estar na escola sendo rejeitadas, sendo às vezes motivo até de afastamento. Então a professora tem que entender que tem que ter mais paciência, mais cuidado, e eu sempre forço que, dentro do possível, esse aspecto de inclusão, não tratar essas crianças numa escola especial. Ir para a escola especial só quando não tem jeito, mas sempre que puder, essa criança deve estar sendo, da medida que não haja prejuízo emocional, e estar sendo tratada numa escola comum. Mas a professora, a diretora, a equipe pedagógica tem que estar sabendo disso. Então, é importante que os operadores da parte de educação tenham noção disso. E muitas vezes essa noção não vem da Secretaria de Educação, vai vir de mães, como a Laila, de mães como vocês, de pais que vão também atuar, porque a sociedade tem que atuar nesse sentido de parcerias, de comunicação, de conexão, de religação. Então, quando eu falo para que foi como lidar, como a Laila colocou, né, lidar com a SAF, o lidar com a SAF é lidar com todos esses problemas, e obviamente existem muitos casos semelhantes, mas cada caso é um caso. Cada caso é uma situação que vai ter muitas ações, e por isso também a importância de grupos como o grupo aí, Cores da Adoção, né, que está hoje trazendo esse tema, de se unir, de se conectar e trocar informação, porque assim é que se cresce. A sociedade vai crescer assim. E o lado médico é para apoiar, o lado médico é para dar o diagnóstico e para acompanhar. Obviamente, a gente acompanha esses pacientes com consultas periódicas, né? E o tratamento não é só puramente médico. Então, já falei, fisioterapia, psicopedagogia, intervenção precoce, muitas vezes alguma coisa ocupacional, ver o que a criança gosta, embora sendo SAP, tem criança que gosta de música, outro gosta de futebol, outro gosta de jiu-jitsu, como no caso do Juan, do Rucan, quer dizer que aí como qualquer situação. Então, ver o que essa criança pode se interessar, porque tem que ser uma coisa de interesse dela, entende? Então, isso vai ser do desenvolvimento. Então, tratar sempre, cuidar sempre, e precisa desses ingredientes: fé, carinho, amor, persistência, insistência, e manter, porque as crianças, não só com SAF, crianças com outras alterações de natureza congênita também vão melhorar. Eu posso dizer que, vindo essas crianças no meu ambulatório no hospital, ou agora no ambulatório virtual, eu digo uma coisa: toda criança com SAF tratada melhora. Todos melhoram. Pode melhorar fantasticamente. Casos como o da Laia, pode não melhorar tanto, mas tem que ter paciência. Pode melhorar um pouco, mas sempre melhora com cuidado, né? E outro aspecto que foi levantado é o diagnóstico diferencial, realmente. Eu recebo muitos casos de SAF, às vezes foi dado diagnóstico de autismo, né? Porque a criança está estranha, diferente, dá um diagnóstico, autismo está na moda, vamos dizer assim. Outras vezes dão um diagnóstico de TDAH, déficit de atenção, impulsividade, hiperatividade. E não quer dizer, existe autismo, existe TDAH, mas existe também SAF, e existe muitas vezes, sim, um falso diagnóstico, um subdiagnóstico da SAF, que dão doenças que estão mais na moda, como o autismo e o TDAH. Às vezes a televisão mostrando, fantástico, mostrando, todo mundo falando, interesses também de laboratório por trás disso, e a falta de conhecimento médico e a falta de investimento na academia para falar de situações como a SAF. Então, eu acho que, como vocês consideraram, essa questão merece sempre atenção, tratamento. E aqui falando, que nós estamos falando de crianças, né? Mas o outro lado dessa moeda é a prevenção. Então, ao mesmo tempo que nós estamos tratando das crianças, nós temos que também que estar vendo a prevenção, porque a SAF é fácil prevenir. Prevenir por quê? Eu comparo isso com o síndrome de Down, mongolismo. Mongolismo eu não tenho como prevenir. Não existe forma de prevenção do mongolismo ou da síndrome de Down. Como do autismo também não tem como prevenir. Quer dizer, eu não tenho os elementos para prevenir. Agora, a síndrome alcoólica fetal, a SAF,
ela é 100% previsível e ela é 100% evitável. Se nenhuma mulher grávida no Rio de Janeiro, numa cidade qualquer do interior pequena, se nenhuma grávida consumir bebida alcoólica durante a gravidez, a incidência da SAF é 0. Então, avante. José, isso é muito importante para nós, porque todos nós dos grupos de apoio à adoção trabalhamos diuturnamente por uma mudança de cultura. Existe muito do senso comum formado sobre adoção, sobre as crianças disponíveis para adoção, que é diametralmente oposta à realidade. E a gente trabalha justamente para mudar convencimentos. Antes de começarmos a nossa reunião, eu estava conversando com algumas pessoas aqui sobre a cultura no Brasil da naturalização do tráfico de crianças, né? A gente naturaliza a criança como objeto, como propriedade de genitor e genitora. Só deixando aqui gravado, nós entendemos que nós somos pais e mães, porque nós cuidamos dos nossos filhos, né? Aqueles que deram a luz aos nossos filhos são genitores e genitoras. E é muito comum no Brasil a gente ver genitores que se sentem donos das crianças e decidem sobre o destino dessas crianças. E é uma pena que muitos desses genitores que se sentem donos dessas crianças não cuidam delas desde a concepção, né? Como deveriam cuidar. E talvez não cuidem, porque são vítimas de uma sociedade que é doente, né? E que coloca essas pessoas à margem de tudo, à margem de acesso à saúde, de acesso a conhecimento, uma sociedade doente que oportuniza a essas pessoas a vida de rua, o contato com o tráfico. Já trazendo uma informação para você, José, sim, eu acho que é importante a gente tratar desse assunto em todos os espaços, inclusive no judiciário, nos ambientes médicos de saúde, para que as crianças, ao nascerem, tenham todos os registros feitos. Mas é preciso que a gente reflita também, trazendo uma informação para ti, a maioria das nossas crianças não tem um parto assistido, né? Muitas dessas crianças nascem na rua. E quando são levadas aos hospitais, é porque não estão respirando direito, é porque tem algum problema de pele, é porque nasceram com alguma outra questão. Aí é que aquele morador de rua se dá conta de levar. Muitas vezes são partos feitos, né, absurdamente nas calçadas. E sabe-se lá como é que essas mulheres não morrem, porque às vezes não retira a placenta, enfim, vocês sabem de todas as complicações. Então, como registrar a PIGAR? Como registrar o acesso, a aparência? Não tem registro. Isso a gente pega quando a gente vai adotar, que a gente lê os registros das assistentes sociais. Criança nasceu na rua e não tem registro nenhum do momento do parto, né? Então, falar sobre SAF na adoção é falar sobre um buraco muito mais embaixo, né? Sobre uma situação muito mais complexa. Porque, ao contrário daquilo que os pediatras vão pegar nos seus consultórios atendendo classe média e média alta, que a criança foi acompanhada durante a gestação, nasceu numa pré-natal da vida, né? Ou numa rede DOR, ao contrário dessa situação, os nossos filhos nascem nas ruas ou nascem em hospitais do Sistema Único de Saúde, que não têm o preparo, que desconhecem tudo isso que a gente está falando aqui, e que muitas vezes, quando recebem a criança, já recebem ela sem poder fazer qualquer teste. Detalhe, meu filho nasceu, por sorte, num hospital público, foi feito o teste do pezinho nele, isso era o ano de 2016. E eu só vim receber o resultado do teste do pezinho no início de 2018, quase 2 anos depois. Como fazer qualquer tratamento se uma criança não tem o teste do pezinho liberado pela prefeitura? Né? Para quem não sabe, o teste do pezinho é um teste que vai diagnosticar inúmeras doenças. Eu recebi essa criança aos 3 anos e eu tive que fazer pela rede particular um teste do pezinho 3 meses. 3 meses depois do nascimento. E também fica aqui a informação para vocês, 3 meses depois do nascimento você não pega a mesma diagnose que deveria ter quando feita lá assim que nasce. Tá? Essa é a realidade dos nossos filhos. Não tem teste do pezinho, não tem teste da orelhinha,
Não tem Apgar, não tem nenhum registro disso. Chega para a gente com um apagão. E a gente tem que refazer esse diagnóstico. Já fica aqui a dica para vocês, de alguém que já está na militância da adoção há mais de 6 anos e só ouviu falar de SAF nesse ano, né? Ao receber os seus filhos, confiem naqueles registros que são dados pela vara de infância, porque aqueles registros são dados, foram coletados cuidadosamente por assistentes sociais que trabalham há anos, há muitos anos, com infância abrigada e com a infância exposta às violências, mas não se prendam aqui, né? Corram atrás. Então, já se organizem para fazer uma peregrinação. Acredito que lá ela deve ter feito isso, sei que Viviane e Julimar também fizeram, eu fiz. Foi? Quer falar. Laila, você quer falar? Já te passo a palavra. Laila deve ter feito isso, eu fiz também. Refaçam todo o percurso de saúde dos seus filhos. Façam todos os exames possíveis. Por mais... E eu tive que insistir, tá? Com alguns pediatras, eu tive que insistir, eu quero fazer um eletroencefalograma. Eu quero fazer um teste completo de sangue. Eu quero um teste do pezinho. Mas já passou... Mas eu quero um teste do pezinho. Eu quero ter esse registro do meu filho, porque é na curva que a gente pega. Gente, por mais gabaritado que sejam os pediatras dos nossos filhos, né, os neuropediatras, talvez eles não tenham tido a oportunidade que José Mauro teve de se aprofundar numa síndrome como essa. E a nossa realidade, volto a dizer, é de 83% de crianças expostas. Então, muito provavelmente, os nossos filhos tiveram algum contato com álcool. Então, precisamos ter um cuidado redobrado. Fala, Laila. 5 minutinhos, por causa do nosso tempo. Então, eu queria deixar aqui humildemente o meu pleito junto com o José Mauro, aproveitando o espaço que vocês sempre dão para a gente, para que a gente, como GAs, pais e profissionais de área que fazem parte dos GAs, né? A gente tem juristas, a gente tem pedagogas, a gente tem psicólogas, psiquiatras, todos que fazem parte desse movimento da adoção. Que a gente tivesse em mente que a gente tem que ter a responsabilidade de unirmos todas essas forças para que a gente pleiteie aí junto ao governo, a quem quer que seja, não entendo muito disso, mas para que a gente possa montar cursos para levar esse conhecimento que o José Mauro tão generosamente coloca para a gente, para esses profissionais, para que eles possam diagnosticar essas crianças, para que uma criança nunca num colégio, o colégio já diga que tem que dar Ritalina para a criança porque ele tem TDAH, tem não sei o que. Hoje em dia, as especialistas, psicólogas de escola já taxam o seu filho com TDAH e já encaminham o seu filho com essa suspeita. Isso não pode. Isso não pode. A gente tem que abrir aí um leque de informação, de conhecimento para esses profissionais, para que eles não façam isso. A minha sorte foi que o meu filho, através de um plano de saúde, foi parar porque eu sou toda natureba, foi parar numa pediatra de 70 anos, doutora Zumira, que é ortomolecular e homeopata, e olhou para ele e falou: esse menino não tem nada disso, hein? Cuidado com a escola está mandando dar Ritalina, ele não tem nada disso que a escola está suspeitando. Esse menino tem que se tratar com cannabis, mas cannabis é ilegal aqui nesse país, você não vai conseguir não. Então deixa eu fazer aqui uns florais para ele que vão se aproximar. E 1 ano só depois eu conheci o doutor José Mauro, que olhou para o meu filho, mesmo ele não tendo as características faciais, dentro do relato de todo o horror que ele passou, devolvido 3 vezes, o doutor José Mauro olhou e falou assim: essa criança possivelmente tem SAF, vamos fazer todos os exames aí de imagem, vamos fazer tudo e vamos aí enfrentar isso aí. E foi. E ele teve um diagnóstico, e cá estamos nós, 1 ano e meio depois do diagnóstico fechado, fazendo um futuro adulto com possibilidade e oportunidades de ter uma vida normal, sabe? Ele sempre vai ter essa essência lúdica dele, porém ele vai ser funcional.
E é isso que uma mãe se importa. A hora que eu fechar meu olhinho, o meu filho está aí, brilhantemente, dentro das particularidades dele, lúdica, que olha o caminho certinho, nunca se esquece, entende? É louco por tecnologia e muito habilidoso com tecnologia. Não vai ser competidor de jiu-jitsu, faixa preta, como a mamãe queria, se ele não quiser. Ótimo, mas ele tem outras qualidades imensas que nós, junto com a escola, junto com os profissionais das terapêuticas dele e o doutor José Mauro, vamos enaltecer essas qualidades dele para que ele, dentro das particularidades dele, seja um adulto brilhante e possa funcionar e possa sobreviver. Entende? Então, a gente tem que tomar também para si essa responsabilidade, enquanto grupo, já que a gente faz volume na adoção, de colocar esses cursos ali para que esses profissionais sejam informados e saiam como formiguinhas informando outros profissionais em outros estados. Já que a gente está canalizando as nossas forças aqui no Rio de Janeiro, que a gente faça um boom com o nosso movimento, com o nosso conhecimento, em outros estados também, que a gente comece esses cursos aqui, entende? Para que isso aconteça de fato, para que isso não se aplique somente aos grupos sob a perspectiva dos pais falarem, poxa, adotei, acho que ele tem SAF, vou lá correr atrás desse pessoal que entende disso para ver o que eles acham. Não, a gente tem que informar os profissionais, a gente tem que obrigar o nosso governo a falar sobre o consumo de álcool das jovens nas escolas, principalmente no ensino público. A gente precisa, a gente deve isso a essas crianças. A gente deve isso a essas mães e a essas famílias. A gente tem que pegar para si a responsabilidade. Por isso que eu corri atrás de vocês, depois que eu tive o diagnóstico do meu filho, para falar, gente, pelo amor de Deus, a gente nunca ouviu falar disso no meio da adoção, que provavelmente tem um maior número de crianças com SAF. Então, a gente precisa discutir isso, precisa avançar e precisa tomar decisões para seguir em frente e acolher essas famílias e essas crianças, né? Obrigada, Laila, nós temos esse compromisso de multiplicar a boa informação. Eu percebi isso quando eu emergi no mundo da adoção. Quanto conhecimento eu adquiri e quanta ignorância eu tinha sobre a realidade que envolve a adoção antes de me permitir frequentar grupo de apoio. Ano passado, a gente teve palestras incríveis. Eu cito algumas. 2019, a gente registrou a palestra do Rubens sobre doenças tratáveis e não tratáveis. Está lá no YouTube do Cores. Ano passado, a gente falou sobre adoção antirracista. Recomendo como que a gente não tem noção, e a maioria das nossas crianças disponíveis para adoção são pretas e pardas. A gente não tem noção da interface dessa pauta antirracista com a adoção. A gente falou sobre crianças com deficiência. Muitas das nossas crianças, porque não são adotadas, né, são invisibilizadas, muitas das nossas crianças têm algum tipo de deficiência, a gente falou sobre isso. E agora a gente está trazendo a temática da SAF. Sabe, em vez de perder 2 minutos da vida compartilhando uma fake news, ou um vídeo do TikTok que é engraçadinho e que metade da sua família vai rir com aquilo, por que não compartilhar um vídeo como esse tão importante da SAF? Né? Por que não enviar isso para a sua pediatra, para a professora do seu filho? Por que não solicitar na escola um momento para conversar com a área de orientação educacional e levar ao conhecimento da escola? Ou pedir, marque uma consulta, já que o problema é um horário na agenda do médico, marque uma consulta e diz, eu quero conversar com a senhora, mas não é para falar sobre a saúde do meu filho, não, é só para falar sobre SAF. Então, a gente tem meios, sim, né, de provocar o nosso entorno, aquela questão da micro-revolução. Né? As grandes revoluções, elas começam ao redor de nós. Então, nós somos agentes de mudança quando nós entendemos que somos agentes de micro-revoluções. As grandes mudanças começam em nós e a partir de nós. Muito obrigado, Laila, por nos provocar com a SAF, porque a gente está conversando uma micro-revolução aqui nos grupos de apoio à adoção do Rio, espero que se espalhe, porque nós vamos provocar isso a partir das nossas redes, né? Tem uma última perguntinha aqui, estou preocupado com o horário, eu vou passar a palavra para uma pessoa aqui e a gente depois encerra, eu vou encerrar a reunião virtual, vou encerrar a gravação e dou atendimento às pessoas aqui, tá? Mas fiquem aí, José Mauro, Laila, só um instantinho.
Boa noite a todos. Eu sou o Marcos, eu vim convidado pelo meu irmão. É uma falta de hábito. Fui convidado pelo meu irmão e adorei o convite aqui, foi muito bom. Assim como o Saulo disse, parabéns pelo trabalho de você e de todos os outros que estão aqui. Nós temos a obrigação de propagar a boa notícia. E eu tenho certeza que todo mundo aqui sente como isso aqui deveria ser conhecido mais lá fora. Precisava ser, né? Mas eu vou fazer uma pequena reprimenda, uma palavra sua, do meu coração, queimou meu cérebro. Não foi bom ouvir. Não foi, tenho certeza que não teve a intenção, mas, gente, o SUS tem tudo. Você falou do SUS. O SUS tem tudo. O que não tem é a boa propagação da informação. O SUS tem um bom atendimento pré-natal. O SUS tem o teste do pezinho. O SUS tem o parto assistido. Eu posso falar isso de cadeira bem alta, porque é a minha área de atuação e a minha neta nasceu no SUS. Eu não sou classe média, eu não paguei um centavo. Meu filho não pagou um centavo, minha neta teve tudo do SUS. O SUS tem tudo. O que falta é a propagação da boa internação. Então, a gente tem que ter muito cuidado de falar mal do SUS, porque o SUS é o que nos resta. O atual governo, o SUS não vai propagar. A gente tem que brigar pelo SUS. Nós temos a obrigação de fazer boa propaganda do SUS. Parabéns a todos vocês. Vamos fazer propaganda do SUS também. Obrigado, querido. Deixa eu me corrigir, porque eu me uno a essa batalha Viva SUS. Não me lembro o que falei, isso do coração, mas está registrado, depois eu vou assistir o vídeo e vou ver o que falei. Mas só fazendo um ajuste, então, no que eu quis colocar aqui. Quando eu contei da questão do teste do pezinho, é que eu demorei 2 anos para receber o resultado. Então, o SUS tem teste do pezinho, mas alguma coisa acontece na cidade do Rio de Janeiro, e tomara que não aconteça no resto do Brasil, que aí envolve questão de gestão, política pública, licitações bem feitas, que não nos atende. Então, assim como meu filho demorou 2 anos para ter o resultado do teste do pezinho, que graças ao SUS foi feito, né? Outras crianças também foram afetadas, que tenham nascido naquele momento. Oi? Ele diz que leva 2 dias para... tá. Na experiência dele, ele recebeu em 2 dias o resultado do teste do pezinho. Que bom, e tomara que seja assim, e tomara que no resto do Brasil o SUS, nesse aspecto, esteja funcionando. E aí não é uma crítica ao SUS, pelo contrário, né? Seria muito bom se nós tivéssemos um SUS fortalecido, mas a gente sabe que a política é fortalecimento da rede privada e privatização do que a gente tem de oferta pública, mas graças ao SUS, por exemplo, estamos imunizados, e não ao contrário do que tentam propagar o atual governo e as questões todas. Graças ao SUS temos muita estrutura de saúde, então não vai aqui nenhum tipo de crítica ao sistema único, mas uma crítica pontual que eu fiz a partir de uma experiência própria de um aspecto, né, do sistema que não funcionava em 2016, confesso que não sei como é que funciona hoje. E também, assim, tenho certeza, isso eu posso falar de cadeira porque eu estou imerso no movimento há 6 anos, o quanto que as pessoas que trabalham no Poder Judiciário, os técnicos aqui da cidade do Rio de Janeiro, também não posso falar para o Brasil, mas posso falar pelo Rio de Janeiro, o quanto que psicólogos, assistentes sociais e todos os outros profissionais envolvidos no sistema de proteção à infância, no sistema de adoção, são pessoas conscientes da sua função e dedicadas. Gente, de coração, eu não conheço nas 4 varas de infância alguém que eu possa dizer que não se empenha por fazer um trabalho bem feito. E assim como posso dizer isso sobre os profissionais que trabalham nas 4 varas de infância da capital, tenho certeza que os milhares de profissionais da saúde do Sistema Único também estão preocupados com isso. A questão é que as nossas crianças, às vezes, nem passam pelo SUS, né? Quando chegam ao SUS, já foram desassistidas por esse estado doentio, né? Ou não sabem que podem procurar. Gente, se coloca no lugar dessas pessoas que vivem à margem da sociedade, né? Para elas resta o crack, a cocaína, a heroína, o álcool. O álcool é barato, tá? Lembra, gente, que o álcool é barato, a cachaça é barato. Às vezes não tem grana, porque já vendeu tudo, já roubou, todo mundo da família não tem grana para comprar heroína, mas o álcool ele consegue, com R$2, R$3, ele consegue um corotezinho e
vai lá sucumbir mais uma vez às dores, né, dessa sociedade que deixou para eles as ruas. Então, nós estamos aqui de um olhar muito acima, muito elitizado, muito burguês, tá? E a gente precisa também ter um pouco de solidariedade. Por isso que eu acompanho a fala da Viviane, quando a gente para refletir sobre quão dura foi a vida das genitoras e dos genitores, a gente começa a dar valor, porque é graças a essas pessoas que os nossos filhos chegam, né? É pela dor dessas pessoas que nós podemos sorrir, né? E porque essas pessoas sofreram essas violências, esses abandonos, estão às margens que hoje nós podemos estar aqui, infelizmente. Então, a gente tem que ter muita gratidão, muita consideração e trabalhar por essa mudança de cultura, para que menos pessoas vivam nessa condição de rua. Bom, eu vou encerrar, porque senão eu começo a chorar. Muito obrigado, José Mauro, muito obrigado, Laila, por tudo que vocês trouxeram para a gente. Essa reunião fica gravada e fica aqui gravado também o nosso compromisso, não só de lutar pelo SUS, Viva SUS, mas também de lutar para que a SAF seja conhecida e, como o José Mauro disse, por uma mudança de cultura, porque a SAF é completamente evitável, prevenível, né? Uma mudança de cultura e que começa em nós. E a gente já pode falar isso, né? Para aquela colega que acabou de receber o diagnóstico de gravidez e acha que não faz mal beber um golinho de vinho, olha aí, uma oportunidade de você dizer, faz mal sim. Vem cá que eu vou te mostrar um vídeo do José Mauro falando lá no Cores e você vai entender do que eu estou falando. Muito obrigado, gente. A quem está no virtual aí, boa noite. Palmas para vocês, José Mauro, Laila. A gente vai encerrar a reunião agora.